coisa que os judeus messiânicos não gostam de ouvir, mas em Israel os judeus messiânicos são considerados cristãos. Mas só legalmente para dar o contexto, o que são os judeus messiânicos? Então, são pessoas que seguem o judaísmo como religião, então vão às sinagogas, têm rabinos, mantêm práticas judaicas, mas acreditam que Jesus é o Messias. Então elas têm na realidade um pé em cada lado, porque a base do cristianismo é a fé em Jesus como Messias e Salvador, um Jesus que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e salvou o mundo. E então eles têm o lado de acreditar que Jesus é o Messias, mas por outro lado eles têm a ideia de acreditar no judaísmo. E porque muitos deles têm isso, Jesus era judeu. Jesus frequentava sinagogas. A primeira igreja construída em Israel vai ser 300 anos depois. Quer dizer, Jesus, ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele lia em sinagogas, ele mantinha uma vida judaica. Jesus nunca comeu porco na vida dele. Ah, é? Claro, lógico. É dito isso ou se supõe? Nem se discute isso. Ah, tá. Porque Não fazia tem, parte porque da tradição. é lógico. Então... Jesus, ele não sai muito de dentro do povo de Israel. Tem um ou outro momento que ele sai para fora e tem contato com outros povos. Mas a grande maioria do tempo ele está dentro de Israel. Não é que ele não teria capacidade de cruzar a fronteira e ir para o outro lado. Ele poderia ir para Decápolis. Mas ele se mantém muitas vezes dentro do povo de Israel. Então, ele teve uma vida judaica. E por isso tem pessoas que olham e dizem, se Jesus viveu como um judeu, eu quero viver como um judeu e manter minha fé em Jesus. Então, o movimento judaico-messiânico tem dois tipos, na realidade. Ou tem dois tipos de pessoas, eles são um movimento só. Tem pessoas que são judias, que encontram Jesus e decidem aceitar Jesus e manter as práticas judaicas. E tem a segunda parte, que hoje em dia é a maior, que são pessoas que são de origem cristã e que dizem, não, eu quero voltar às raízes. Se Jesus viveu dessa maneira, eu quero viver dessa maneira. Então, os dois grupos se encontram. Entendi. Então, na realidade, os judaísmos messiânicos têm um pé em cada lado. Eles normalmente se consideram mais judeus, mas em Israel, hoje em dia, eles são considerados como cristãos. Eles não gostam muito disso, mas eu tenho que ser sincera. Legalmente, em Israel, hoje em dia, eles são considerados cristãos, são contados nas estatísticas como cristãos. Mas tem igrejas Tem. específicas para isso? Tem muito. É Sinagogas. mesmo? São sinagogas? São sinagogas. Com imagem de Cristo? Não. Sem imagens? Sem imagens. O judaísmo não tem imagem. Então, mas como é... Então, esse é o problema. Os judeus messiânicos são no meio do caminho e eles levam pancada dos judeus e dos Apoia os cristãos. dois lados. É. E aí é minha bronca com os judeus, porque os judeus são Esse tolerantes programa, com então, tudo. é messiânico, então, porque a gente também toma pancada dos dois lados. É, bom, porque os judeus são tolerantes com tudo. Tem um judeu ateu, tá tudo bem. O que ele é? Não, ele é judeu, mas ele é ateu. Mas não tem problema, a gente entende o que está acontecendo. O cara é judeu e tem inclinações budistas, vai para a Índia, tá beleza. Quando o judeu fala, não, eu tenho uma compreensão diferente de Jesus da tradição rabínica e acho, veja, muitos desses judeus nem entendem que Jesus é divino. Ah, não? Só o fato deles dizerem que ele é Messias, aí os outros, vamos dizer, o mainstream judaico diz, não, então a gente não brinca mais. E aí eu acho que isso entra num negócio que o judaísmo não aceita, que é liberdade e possibilidade de discussão sobre qualquer assunto. E aí um ponto de interrogação que eu levanto, quer dizer, você pode qualquer coisa em Israel, exceto Jesus. Aí eu acho que o pessoal precisa ver quem está no século XXI. E aí dá uma realinhada. Não sei. Eu concordo contigo, porque muitos veem isso como talvez uma traição. Se os cristãos nos perseguiram ao longo da história, não obviamente todos os cristãos, mas se tem essa inimizade justamente entre todas as opções que tu tinha, ser judeu ortodoxo, ser ateu, ser isso, ser aquilo, ser budista, tu justamente escolheu ir para o cristianismo. Olha um exemplo interessante que eu conheço. Conheço uma pessoa que é de origem judaica total. Tá. Criada por uma família, pai sem religião, sem nada. Ela não está nem aí. O que acontece? Ela foi criada solta, como alguns são, e ela teve interesse em espiritualidade, começou a ir atrás e achou o evangelho por meio de um pessoal, começou a ler e creu em Jesus e passou a ser seguidora de Jesus e frequentou. O que aconteceu? Bom, quem é Jesus? Deixa eu ler aqui. Puxa, ele é judeu. Bom, minha família também era. Deixa eu ir atrás. Aí ela começou e descobriu e aprofundou a sua judaicidade por causa de Jesus no Novo Testamento. Aí essa pessoa chega lá em Israel e fala, puxa, que legal, tô feliz e tal. Não, você não. Aí eu falo, não, peraí, pessoal, vamos dar uma realinhada nisso aqui. Eu acho que tem um monte de gente do contexto
evangélico, cristão, que é sem noção, que acha, porque agora, como Israel é um país que tem um certo destaque, como ser judeu já não significa ir para Auschwitz, a pessoa quer dizer, olha, você é importante, eu também sou judeu, sou parente de Abraão, eu sou primo de Jesus, né? Então tem gente que quer se tornar judeu, e aí tem um monte de gente que não tem base, nem assim, talvez tenha um parente lá atrás, 10ª geração, e a pessoa quer entrar, e ele tem uma cabeça muito diferente da tradição judaica, e aí ele entra nessas comunidades, e eu conheço algumas dessas pessoas, vejo que o cara está totalmente perdido, e ele aí sim, ele não é nenhuma coisa nem outra, porque ele parece perdidaço. Coisas muito diferentes para tentar uma... Mas veja só, não existe judeu messiânico assim, católico, ortodoxo, essas congregações, essas sinagogas, elas estão muito mais próximas do contexto evangélico. Ah, é? Ah, sim, então não tem imagem de Entendi. Jesus. É que na realidade, tem 2 movimentos dentro do judaísmo messiânico. Um, que é o que eu estou muito mais familiarizada, são pessoas de origem judaica que acreditam em Jesus. Então, eles Mas não como um ser divino, não como Deus. Sim, não. Alguns sim, outros não. Acredito. Jesus existiu. Ponto. Jesus existiu. A pergunta é se tu acredita nele como Messias ou não. Entendi. Eu acho que entrar no mérito se Jesus existiu ou não é discutir com provas arqueológicas e históricas que a gente tem. Jesus existiu. A pergunta é se tu acredita nele como Messias ou não. Então, eu conheço judeus que decidiram acreditar. Eles são, hoje em dia, judeus messiânicos. Mas eles cresceram dentro do mundo judaico e eles têm o mesmo pensamento judaico que eu tenho. Então, para eles têm um judaísmo messiânico diferente de alguém que cresceu dentro do mundo católico ou dentro do mundo evangélico e aí decide pegar práticas judaicas. Porque às vezes ele não tem uma compreensão profunda do que são as práticas judaicas, do que é a vida judaica. Então, por isso, esse mundo judaico-messiânico tem 2 tipos que são bem diferentes. Então, o que o Saião conhece mais são esse pessoal que saiu, provavelmente, das igrejas evangélicas e foi para o judaísmo messiânico. O que eu conheço, que é o mais... Eu conheço os dois, né? São diferentes mesmo. O que eu conheço, na realidade, é mais esse lado, que é o pessoal judeu... Muito obrigada. Que é o pessoal judeu que passa a crer em Jesus. Eu justamente tenho uma menina, não posso falar nomes porque eu não perguntei se eu posso falar dela, mas uma pessoa mandou um e-mail esses dias dizendo, olha, eu sou judia, eu fui morar em Israel, moro em Israel há X anos, e eu encontrei Jesus e eu quero me batizar. Eu queria saber se eu posso ir na tua caravana só para fazer o batismo. Poxa. Porque ela queria alguém que batizasse ela em português. Então, não sei ainda se vai rolar, provavelmente sim, mas... Aí a Aline vai batizar ela. No Rio Jordão lá. Então a gente vai para o Rio Jordão e daí eu disse, vou te botar em contato com o pastor do grupo para vocês conversarem e verem, alinharem. Mas isso acontece, quer dizer, eu conheço pessoas. É um negócio tão impressionante isso, que eu conheço gente desse contexto, vamos dizer, messiânico, que o cara se tornou, inclusive, um judeu mais observante, mais ortodoxo por causa da maneira como ele entende Jesus na tradição judaica. Existe sinagoga tradicional messiânica. Existem certos contextos onde você tem, digamos assim, uma congregação messiânica, se você não falar para você que são judeus, você vai achar que é uma igreja normal, não vai perceber, quase não tem nada de judaico. Então tem judeu messiânico que não observa nenhuma lei de kashrut, né, de alimentação, que não está muito aí para certas tradições. Ele é quase assim um judeu ultraliberal. E tem judeu messiânico que é extremamente, usa roupa preta, Sim. faz orações, tem o Sidur lá. A única diferença é que ele lê o Novo Testamento junto, mas lê em hebraico, né? Então, eu acho que do ponto de vista, assim, há uma experiência religiosa, social, antropológica nova que Israel vai ter que entender, né? E Israel precisa sempre entender que os únicos amigos reais que eles têm no mundo são os evangélicos, que são amigos dos messiânicos. Mas isso tudo é muito novo. Israel é muito novo, vamos dizer assim. É tudo novo demais. É tudo novo em Israel, quer dizer, o judaísmo, o povo de Israel passou exilado 1.900 anos, então a experiência que o povo tinha mudou completamente em 1948 com a declaração de independência de Israel. Então foi realmente uma reviravolta. E
E por isso, agora os israelenses estão descobrindo, por exemplo, o movimento evangélico, o movimento protestante, que gosta de Israel. Para eles é uma coisa completamente nova. Diferente, né? Eles agora talvez daqui a uns anos vão começar a descobrir o movimento messiânico, judaico-messiânico, porque a maioria nunca ouviu falar ainda. Sim. Então, para muitos isso... O movimento Uma messiânico, coisa nova. Eu achava engraçado. ele é muito pequeno em Israel ainda, ele está crescendo, mas ele é muito pequeno e por isso para muita gente é muita coisa muito nova. Depende para quem tu pergunta. 2 judeus, 7 opiniões. E principalmente quando a gente fala de coisas não concretas. Nenhum de nós passou pelo mundo vindouro, a gente realmente não sabe. O que a gente tem é a base da Bíblia. Então, a gente tem a base da Bíblia e diferentes interpretações. Então, são assuntos realmente difíceis. A ideia do mundo vindouro é um mundo ideal. Mas para cada judeu que tu perguntar vai ter uma opinião diferente. Mas uma coisa interessante em relação ao judaísmo é que o judaísmo tem um mundo vindouro, mas o judaísmo não tem inferno. Ah, não? Não. A gente tem o Gehenom, que a galera diz, o Gehenom é o inferno judaico, mas não é porque o Gehenom, ele tem prazo... Geena que escreve? Como É o originário do Geena grego. Geena, a versão grega da palavra Geibeninom, é a mesma origem. Trono hebraico moderno. Mas a questão é, segundo o consenso da maioria dos judeus hoje em dia, o Geibeninom, o Gehenom, esse inferno, ele é limitado a 1 ano. Então tu só pode passar 1 ano nele. Porque, segundo a visão judaica, Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. O Paquito agora se interessou mais sobre essa parada. Não é mais eterno, o Paquito. No judaísmo a minha pena é menor, né? Então, mais um ponto pro judaísmo aí. Você que tá... Vocês sempre querem fazer eu virar cristão aqui. Estão disputando mas a o linha Paquito. que tá me convencendo aí. 1 ano só de inferno pra você tá bom. Podia ser menos, assim. Acho que... Se alguém chegar aqui com 3 dias... Aí me leva, tá com bom. certeza. Fechou. Então, a ideia é que Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. Quer dizer, ser humano comete erros, mas é uma coisa humana. Então, no judaísmo se considera que o inferno, ele na realidade seria talvez mais parecido a um purgatório. Sei. Que a ideia é, tu passa um tempo lá e é uma chance de tu melhorar, repensar, melhorar tua alma, melhorar tuas ações, para poder chegar ao mundo vindouro. Aquela coisa de sofrer para a eternidade não faz sentido segundo o judaísmo. E essa é uma grande diferença, porque outra vez, a Bíblia é a mesma, são diferentes interpretações. E por isso, no judaísmo não existe o inferno, existe o Gehenom, que seria um inferno temporário, e existe o mundo vindouro, que é o paraíso, que é parecido em algumas coisas com o paraíso cristão, mas não tem anjinhos assexuados nem nada disso. E aí? No paraíso cristão também não tem isso. Eu sei, mas é aquela visão que que o pessoal tem. Desenho animado. Aquele portão com Pedro na entrada, né? Então, veja, são 2 elementos distintos. Uma coisa que a gente comenta é sobre o que acontece depois que a pessoa morre, né? Então aí você tem o que é chamado assim de escatologia individual, que acontece com a pessoa depois da morte. Eu sei que a ideia de condenação, a Bíblia quando fala, o Novo Testamento, o Antigo Testamento não entra muito nessa questão de inferno. É muito leve assim, alguma coisa sobre isso. É um desdobramento que vai aparecer com detalhes no Novo Testamento. E a questão que está por trás disso tem a ver com a ideia de justiça e de maldade extrema da pessoa quando ela se aliena diante de Deus. É interessante, por exemplo, que Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. O curioso é que o rico chega do lado de lá e uma das coisas mais importantes que existe no pensamento hebraico é o nome da pessoa. O rico não tem nome. Ele é o rico. Curiosamente, o Lázaro, que vai ter bem-aventurança do lado de lá, ele é chamado de Lázaro, que é um nome que evoca a ideia de auxílio, de ajuda, de socorro. Então, a ideia de inferno na Bíblia, no Novo Testamento, ela é apresentada de maneira muito metafórica. Se fala de lago de fogo, se fala de bicho que não morre, se fala de trevas exteriores, quer dizer, fogo com trevas e com bicho não combina. Consequentemente, nós temos uma descrição que é uma descrição metafórica que tem a ver com esse sofrimento quando alguém rompe plenamente com Deus. Quando você pensa num Idi Amin Dada, num Hitler, num Stalin, para mim é difícil
perceber essas pessoas como tendo uma realidade no futuro onde ele passa por um processo simplesmente de algum tempo e depois, vamos dizer assim, vai dar tudo bem. Eu acho que a extrema crueldade, a maldade, a ruptura que acontece com uma pessoa é que ela perde a sua identidade. O rico construiu a sua vida toda em cima da sua riqueza como a sua essência. Ele acabou sendo entregue a si mesmo e ele permanece assim. Então é quase que uma destruição da sua própria essência. E depois que a gente vê certas coisas na nossa realidade, eu acho que o senso de justiça envolve em algum nível algum desdobramento sério, porque eu acho que se a gente não tem a ideia de que o mal um dia vai receber o seu devido punição, a coisa corre o risco de acabar em pizza, e não é exatamente essa. Alguns lugares do mundo, alguns lugares do mundo a gente vê que a coisa acaba em pizza porque as pessoas de fato não pensam em termos de justiça. Então, nesse sentido, assim. Agora, isso tem a ver com a realidade do indivíduo que morre, vai estar na presença de Deus, ou ele vai ter a continuidade do seu distanciamento de Deus que ele definiu na sua vida aqui. E que basicamente a rejeição de Deus e do seu amor e da sua mão estendida. Agora, outra coisa que a gente fala de escatologia geral é o que acontece no final dos tempos com a redenção. E aí sim, parte da cristandade ela é um pouquinho influenciada indevidamente por um platonismo, onde a gente imagina que as pessoas vão ficar flutuando com o espírito em fundo da fumacinha branca. E a ideia, inclusive neotestamentária, em Romanos está muito claro que a própria criação aguarda aí, com expectativa dessa redenção futura, que é o redimensionamento de toda a criação. Então os céus e a terra serão mudados, serão, vamos dizer, purificados da rebelião e da maldade para o desfecho glorioso do reino de Deus de maneira absoluta. Então, nesse sentido, no final da história, o reino de Deus é implantado, e na convicção cristã com a pessoa de Cristo Jesus, e você tem, né, esse elemento messiânico, que o judaísmo em grande parte entende isso também. A vinda da era messiânica é o triunfo da justiça e da verdade divina atingindo a realidade da experiência humana. E no meu entendimento do Novo Testamento, atingindo o universo todo.